Olá, companheiros. Eu vou fazer um comentário, assim, um pensamento meu, uma indagação minha, até inclusive, uma consideração, que também eu acredito, é, muitas pessoas, ou pelo menos algumas, eu sei que algumas pessoas estão interessadas em ter uma ideia, né, uma explicação lógica, convincente, adequada sobre essa conversa de gigantes no, no princípio, ali no primeiro mundo, antes do dilúvio. Bom, eu penso assim, é claro, meu pensamento, claro que quando eu ouvi essa história, as primeiras ocasiões assim que eu visualizei as palavras, é claro que eu tive a imagem de homens de grande estatura e tal, fora da dimensão natural, palavras gigantes. Então eu pensei que era diferente. E eu penso que muitos, lendo ali o texto, também tem essa imagem de gigante como um homem de grande proporção. Bom, eu posso estar enganado, claro, mas eu penso que. Bom, veja bem, entre nós, homens naturais, existem homens de grande estatura e homens de pequena estatura. É claro que um homem de pequena estatura, olhando um homem de grande estatura, ele o vê como um gigante. Mas não é isso que me leva a pensar que a ideia da imagem da palavra gigante não é exatamente aquilo que eu pensava. Porque eu penso também que o animal humano, o homem humano, os primeiros humanos, não eram assim como a gente tem a imagem de um casalzinho delicado ali, vivendo as maravilhas, num paraíso, no sossego. Estava ali, tava ali o homenzinho, a mulherzinha, no sossego. Eu penso que não é assim. Eu penso que os primeiros animais, eles eram vigorosos, eles eram é, completos, eles eram excelentes, eles eram a primazia da natureza. Então eu penso que eles tinham um corpo avantajado pelos dias de hoje, que inclusive sabemos que nós, o resto da humanidade, somos o refinamento, o refinamento da espécie. Agora, os primeiros, eles devem ter sido muito vigorosos. Agora imagine você, os primeiros filhos de Adão e Eva. Eles eram, não, eles eram poderosos. Agora, os filhos deles com as mulheres já não eram já tão poderosos quanto eles, que eles eram o filho do homem, do primeiro homem. Agora, os outros homens eram filhos dos filhos do homem. Bom, muita gente também comentando sobre essa ideia de por que razão dos gigantes e dos filhos de Deus, eles param na ideia do nascimento de Sete. Sete, chega em Sete, acabou. Poxa, vocês não lembram, companheiros, que está escrito que o Adão teve 130 anos, né? Viveu Adão 130 anos e teve Sete. Aí ele viveu mais lá umas carradas lá, não sei, uns 900, 800 anos a mais. E nesse percurso está escrito que ele teve filhos e filhas. É claro que teve mais filhas do que filhos, porque a,
No gênero humano, parece que no princípio o homem era mais raro. Tinham mais mulheres do que homens. E assim até hoje, sempre parece que a natureza sempre proporcionou mais mulheres. Então, agora, homens machos nascidos direto de Adão e Eva teve um certo número. E estes são os primeiros, os mais fortes, os vigorosos. Esses eram os gigantes. Também os filhos de Deus. Porque estes, os primeiros homens, eles tomaram para si tantas quantas mulheres queriam, porque eles eram os primeiros, eles eram os donos. Quem era mais que eles? Bom, companheiros, é meu pensamento sobre o que seria tido como os filhos de Deus, aonde está escrito. E os filhos de Deus viu que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si tantas quantas quiseram. Bem, eu não vou mais falar sobre os filhos de Deus, eu espero que tenham compreendido, né? Mas também tem uma questão. Dizem que Jesus, o Messias, ele é filho de Deus. E dizem que ele é o único, né? O unigênito. Bom, ele então não faz parte dessa turminha aí. Então se existem outros filhos, como filho, Jesus não pode ser o único, porque tem outros. Mas há quem afirma que ele seja o único. Eu entendo que ele seja único, tendo assim a visão, o ângulo, de observá-lo como o unigênito. Claro, o unigênito já não é filho. O unigênito é um igual. É o único. É um igual a um único. Então é unigênito. Agora, o que sai deles, então pode ser o primogênito, o primeiro. Agora, o unigênito. Tem essa visão. Agora, pelo modo como se vê esse que dizem Salvador, o Messias, né? Como alguns dizem que ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito, ele é a Trindade. Alguns dizem que ele deu a vida por nós. E dizem também, esses mesmos que dizem que esse Jesus deu a vida por nós, eles mesmos dizem que está no céu, que foi para o céu, que está vivo. Quer dizer, eu não entendo como que alguém dá vida e está vivo. E para mim, se deu a vida, não pode estar vivo. Mas dizem que deu e está vivo. Não entendo essa coisa. Bom, compreender. Também, assim, as pessoas ficam imaginando, calculando como foi que o homem deu um nome aos animais da terra. Bom, é claro que, convenhamos que talvez naqueles momentos, ali no princípio, não havia tantas subespécies. Talvez haveria um certo número, eu acredito, elevado de espécies primárias, assim como o homem, né? Os animais primários. Ou talvez não tenham tantos. E talvez a palavra dita que trouxe ao homem os animais para que o nomeasse, isso ainda se mantém, porque eu digo uma coisa: o que é que nomeia qualquer espécie, mesmo aquela que ainda não foi descoberta? O que é que nomeia qualquer coisa que existe, qualquer animal vivente, se não for o homem? E assim que disse, trouxe ao homem, e é o homem que nomeia. Quer dizer, isso não diz nada contra. Agora, temos que observar que tudo foi feito, os animais foram feitos, e o homem estava só. A mulher ainda não era.
teve um tempo, um espaço para que tudo se fizesse e trouxe Deus, está escrito assim, né? Que Deus trouxe o homem que formou do pó, trouxe ele ao jardim que formara. Quer dizer, trouxe o homem, quer dizer, o homem já era. E ele teve que nomear os animais até quando descobriu que não havia mulher. Certo? Tudo bem, apareceu a mulher, tá, beleza? Vamos supor que tenha passado aí uns 20 anos por aí. Tinha Adão 20 anos quando Eva nasceu, né? E ele teve relações com ela, e teve filhos, e no espaço de 130 anos, que não é um espaço prolongado por uma quantidade grande de pessoas, e nesse espaço de 130 anos, quando nasceu Sete, teve a ideia ali, quando eu tive ali, de que havia uma certa população na Terra. Então eu penso, de onde seria, se o homem é único, a mulher é o seu semelhante, o unigênito dele, e nós somos os seus descendentes? Eu penso que o primeiro, o homem, eu penso que ele teve relações com as filhas para que multiplicasse. Inclusive, quando nas relações do homem com as filhas, quando nasciam homens, eram homens vigorosos, homens poderosos. Entre os homens eram os heróis da antiguidade, os gigantes da antiguidade, aqueles que nasceram de Adão com as filhas de Eva. Bom, é meu pensamento, posso estar errado, mas quem sabe a gente tem que pensar nessas possibilidades. Se houver uma outra ideia, né, que eu acho mais razoável que a minha, eu sei. Bom, companheiros, eu vou parar de falar agora por enquanto, porque o meu tempo já está correndo bastante ali. Eu volto para continuar comentando mais alguma coisa, companheiros. Companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.